Debates do Povo. Hoje, com Luiz Viana. Olá, bom dia Fortaleza, bom dia Cariri, bom dia a todos os cearenses pelo mundo. Hoje, quarta-feira, 1º de maio, Dia do Trabalhador, ou Dia do Trabalho, como queiram. Está no ar mais um Debate do Povo pela Rádio Povo CBN. Em Fortaleza estamos nas frequências 95.5 e AM 1010. E na CBN Cariri pela FM 93.5. Hoje o tema não poderia ser outro. Reforma trabalhista, que foi aprovada em 2017, está em vigor há quase um ano e meio e ainda não demonstrou forte impacto na economia, principalmente na geração de recuperação de empregos, né? Após a aprovação das novas regras criadas com a promessa de manter e gerar empregos, né, de reaquecer o mercado, a taxa de desemprego agora, desse último trimestre, foi para 12,4%. Saiu de 12,4% para 12,7%. E a porcentagem de pessoas em desalento, aqueles que desistiram de procurar, subiu de 3,9% para 4,3%. As pessoas subutilizadas no Brasil já são 28,3 milhões de pessoas. Esses são números do IBGE referentes ao o primeiro trimestre deste ano, né, comparado com o primeiro do ano passado. Na última quarta-feira, o ministro da Economia divulgou que o país fechou 43 mil vagas de emprego com carteira assinada no mês de março. São dados do CAGED. O saldo de 2019 ainda está positivo em 179 mil vagas, mas o número do terceiro mês do ano foi um baque para o mercado. Os especialistas afirmam que a taxa de desemprego não deve cair por causa das novas regras, mas sim quando a economia voltar a crescer. Para discutir esses temas, estão aqui conosco nos estúdios da Rádio Povo CBN, aqui na Avenida Guanambi 282, Rodrigo Marinho, advogado, professor de Direito Legislativo da bancada do Novo. Diretor. Professor de Direito e diretor legislativo da bancada do Novo na Câmara dos Deputados, morando em Brasília. Bom dia para você, Rodrigo. Bom dia, querido. Prazer falar com você mais uma vez, Luiz. Plínio Bortolotti, meu colega jornalista, também articulista do Jornal Povo. Bom dia para você, Olá, Plínio. Bom dia. Bom, trazemos aqui duas sugestões de assuntos para lembrar, né, que a gente hoje abre a sugestão de assunto para que vocês ouvintes decidam o programa de sexta-feira, que é feito com a Sociedade de Debates. As duas propostas são as seguintes, para vocês escolherem aí durante o programa. Cotas, na verdade, durante hoje e durante amanhã também ainda dá para votar. E aí a gente faz o programa com um desses dois temas. Cotas obrigatórias para produções nacionais nos cinemas. Você acha que tem que existir cota obrigatória para a produção nacional de cinema? Rodrigo se coçando, já querendo responder. Não. Calma, Rodrigo. O exame da ordem, prova da OAB, deve continuar sendo obrigatório para novos advogados. Tá aí os dois temas. Também não. E você participa aqui, você ouvinte internauta, participa pelo telefone para ser democrático. Plínio, você quer opinar também? Não. Já provocando aqui. Você ouvinte participa também. Aqui é o seu lugar. 3066-4030. Liga para cá, Rose Serafim atende, dá sua participação. Ou então manda pelo nosso WhatsApp. 981665589. Também estamos no Facebook, o Povo CBN ao vivo, e também no Povo Online, né? Pelo Twitter, o Povo CBN, e também onde é que a gente está? Está em todo canto aí nas redes sociais. Bom dia aí para os nossos convidados. Feliz Dia do Trabalhador para vocês. Quem quer começar? Plínio Bortolotti. Não, primeiro eu gostaria, você fez uma observação, esse é Dia do Trabalho, Dia do Trabalhador. É só semântica essa discussão, Plínio? Não, veja só, eu queria, se for possível, passar um rápido histórico aqui de como surgiu o Dia do Trabalho, o Dia do Trabalhador, e por que os Estados Unidos não comemoram, celebram esse dia, né, ou marcam esse dia. Não reconhecem, né? Ou não reconhecem esse dia, melhor palavra, como o Dia do Trabalhador. No princípio da Revolução Industrial, as pessoas tinham uma jornada quase que de trabalho 14, 15, 16 horas, incluindo crianças, né? Então surgiu uma consigna logo no princípio do século XIX, que era 8 horas de trabalho, e até hoje se luta, né, pela redução da jornada de trabalho, 8 horas de trabalho, 8 horas de repouso e 8 horas de estudo, né? Então, na ocasião, 1819 por aí, se conseguiu um pequeno avanço que foi limitar
a jornada de crianças entre 9 e 16 anos a 12 horas diárias. E essa luta, né, ela se espalhou, inclusive chegou nos Estados Unidos e mais ou menos no fim do século já 19, 1800 por aí, foi marcada uma greve de trabalhadores para o dia 1º de maio. 1886. 1886, para o 1º de maio. Né? E em Chicago teve um levante bastante importante e durante um protesto lá foram mortas várias pessoas e foram acusados 7 trabalhadores de terem provocado essas mortes. Eles foram a júri, não é? Dos 7, em menos de um mês, 2 meses, 4 foram condenados à morte, um à prisão perpétua e outro, se não me engano, a pena de 15 anos de prisão. Isso depois foi revertido, né? A própria justiça reconheceu que havia sido um erro. E aí, deixa eu ver se eu acho aqui a data. Foi em 1889, na Segunda Internacional, estabeleceu em homenagem a esses trabalhadores, chamado Mártires de Chicago, como o Dia do Internacional do Trabalho. Os Estados Unidos não reconhecem, comemoram lá na primeira semana de setembro, se não me engano, por causa dessa tragédia que aconteceu lá no país. Bom, esse é mais ou menos um histórico bem resumido do Dia do Trabalho. E durante algum tempo aparece uma festa, né? Você faz uma festa, tal, mas de fato é um dia de luta e é uma luta importante pela redução da jornada de trabalho que até hoje permanece ainda em pauta, não é? Posso responder? Não, eu vou só concluir. Claro. E a pergunta era o quê? Era sobre dar importância, era isso? Não, a gente fala se a Comentários questão iniciais, semântica que você falou, de Não, dia do então, trabalho e dia do essa é a questão. trabalhador. E tem uma questão importante no Brasil, que hoje, depois de muito tempo, pela primeira vez, as centrais sindicais estão fazendo esse ato conjuntamente, as duas grandes centrais sindicais. Plínio, só para esclarecer rapidinho a fala do Plínio, quando você fala assim, é dia do trabalho ou dia do trabalhador? Me parece assim, quando se fala dia do trabalho, parece algo relativo à luta, né? E dia do trabalhador é outra coisa mais romântica, a qualidade do trabalho. É por aí que você fala? Não sei, eu acho que o mais correto é dia do trabalhador, né? Porque se comemora ou se marca uma luta dos trabalhadores. Você não está homenageando o trabalho de forma abstrata, mas os trabalhadores. Meu caro amigo Plínio segue com desinformação, né? Ele começa a dizer que a Revolução Industrial, as pessoas passaram a trabalhar 16, 20 horas por dia. Isso é mentira. Na realidade, antes da Revolução Industrial, as pessoas trabalhavam 16, 20 horas por dia. Só depois do corte histórico da Revolução Industrial é que as pessoas passaram a trabalhar menos. A partir do momento aí, o corte histórico, 1800, né, quando começa a Revolução Industrial, que não gerou pobreza, a Revolução Industrial herdou pobreza, o mundo era muito pobre, inclusive é um gráfico muito famoso, chamado gráfico Bota, que é em termos de projeção do mundo, né, de riqueza do mundo, que começa no ano 0 com Cristo até o ano de 1800. Nesse caminho de 0 a 1800, o mundo era pobre, absurdamente pobre. Existe inclusive uma falácia dita em vários professores de história, o Plínio já deve ter repetido aqui mais de uma vez, né, que os ricos ficam mais ricos e os pobres ficam mais pobres. Na história do planeta Terra, a partir de 1800, o nível de riqueza do mundo passou a diminuir. As crianças trabalhavam até 1800, o mundo todo com crianças trabalhavam. As crianças pararam de trabalhar a partir de 1800 por conta da Revolução Industrial e por conta do nível de produtividade que permitiu que os pais trabalhassem e tivessem capacidade de custear a educação, a saúde, né, a alimentação principalmente das crianças. Só para falar de uma falácia, usar a falácia absurdo aqui, né, que é um recurso retórico para demonstrar isso, na perspectiva de riqueza, né, dentro da projeção do rico cada vez mais rico, do pobre cada vez mais pobre, uma base marxista, né, da ideia da teoria da exploração. Nesse caso, como o planeta Terra e o planeta Terra como um todo ficou mais rico depois de 1800, um outro planeta deve estar mais pobre, certo? Porque foi retirado de alguém, segundo a teoria marxista. Só que não funciona assim. Na realidade, a ideia de Revolução Industrial permitiu automatizar uma série de coisas e tirar as pessoas de trabalhos braçais, de trabalhos que exigiam, né, força manual, de uma série de acidentes que aconteciam, porque as pessoas iam para o campo, que eles só tinham essa solução. No momento em que as indústrias surgiram, as possibilidades surgiram, o nível de produtividade aumentou, o nível de riqueza aumentou, as crianças saíram da oportunidade de trabalharem 16 a 20 horas por dia. E é engraçado que é esquecido isso, né? A primeiro empreendedor que fez com que as pessoas trabalhassem 8 horas por dia, davam férias, davam fim de semana remunerado, né? Parece que ninguém sabe disso, foi um cara chamado Ford. Né? Exatamente, e é essa empresa mesmo. A Ford foi a primeira empresa que permitiu que as pessoas conseguissem ter folgas remuneradas, conseguissem ter férias, conseguissem ter fim de semana. Não porque ele era legal, bonzinho, é porque o nível de produtividade aumentava.
Ele entendia que aquilo ali melhoraria a condição daquelas pessoas e foi por conta da Revolução Industrial, baseada em ideia de liberdade, que permitiu que as pessoas tivessem uma condição de vida muito melhor do que elas tinham antes. Não, eu só queria fazer uma correção. Eu não vou chamar o Rodrigo de mentiroso, porque eu acho que não é um elemento que a gente deve introduzir no Por debate. favor, né? não, Plínio. Hoje é dia do trabalho. Não, feriado. ele falou que eu estou contando mentira. Mas eu vou deixar. Ele falou Pois é, que mais você uma. usou Eu falácias. acho que ele fica. Não, é não, ele verdade, falou. Não, vamos ser peraí, justos. pode deixar que eu me defendo, Luiz. Ele falou que eu sou mentiroso. Não tem problema. Vindo do Rodrigo é um elogio para mim. Eu não tem problema. Você pode me xingar, inclusive, de coisa mais forte que eu vou gostar. Eu vou ficar preocupado o dia que você começar a me elogiar. Mas seguindo em frente. Elogio é um bom debatedor. Tudo bem, mas seguindo em frente. Eu não contei mentira. Aliás, eu nem critiquei o capitalismo. Eu falei como era no seu princípio. Né? Agora o Rodrigo sente um desejo imenso de defender o capitalismo. Ah, sinto. É a infantaria dos ricos. Né? O novo é a infantaria dos ricos. Aliás, o rico é o presidente do partido. Né? Depois a classe média serve de infantaria para os ricos. Na verdade, o novo é a Se você- infantaria dos deixa mais eu pobres. Deixa eu concluir, Rodrigo, eu te ouvi. Fique à vontade. Então por favor, Ok. respeite o mentiroso. Sempre. Então deixa eu concluir. Então, se ele fala que durante a humanidade se trabalhou assim, etc., óbvio que a Revolução Industrial foi um avanço, né, digamos assim, do ponto de vista econômico. O próprio Marx reconhecia isso. Se alguém leu alguma coisa de Marx, ele vai reconhecer que houve esse avanço. Ele nunca quis retroagir a Idade Média, o Marx. Ele quis avançar para além do capitalismo. Ao mercantilismo, né? Não, tô só para somando. além do É o capitalismo. que o Marx chama de mais-valia, que o Rodrigo chama da riqueza. E outra questão é a seguinte, né? Se você pegar na Idade Média, eu não vou comparar a Idade Média depois com a Idade Moderna, mas na Idade Média as pessoas não trabalhavam, apesar de serem servos, do ponto de vista das horas, eles não trabalhavam mais do que na Revolução Industrial. Na Revolução Industrial. Se você pegar alguns documentos da Idade Média, você vai ver que eles trabalhavam do nascer do sol até o pôr do sol. Né? Então, quer dizer, inverno, por exemplo, na Europa eles trabalhavam bem menos, porque o sol se põe antes. Né? Então, só para colocar essas questões, eu não estou aqui para fazer uma crítica ao capitalismo. Né? Aliás, uma crítica ao capitalismo bastante forte, tem no meu blog, se alguém quiser procurar, um cidadão chamado Rei Dalio. Ele é um bilionário, um dos homens mais ricos do planeta. Ele tem o maior fundo hedge do mundo. O Rodrigo deve saber como é essa aplicação, né? Só aplica valores altíssimos nesse fundo. E ele diz o seguinte: o capitalismo falhou e precisa de uma reforma. Está no meu blog. Tá? Ele diz assim: as pessoas de diferentes inclinações ideológicas precisam trabalhar em conjunto para refazer a engenharia do sistema capitalismo, para que o bolo seja dividido e cresça. Ou teremos um grande conflito e alguma forma de revolução que irá causar danos a quase todo mundo. Deixa eu só concluir, Rodrigo, depois você fala. Está quase acabando o tempo, eu não falo. Não, fala sim. É quase o troco retórico de deveria usar o tempo todo. Depois você espicha a sua fala, não tem problema não, eu não vou te interromper não. E depois ele diz o seguinte, que a maioria, aqui eu acho que é bem interessante disso, ele diz assim: a maioria dos capitalistas não sabe dividir e a maioria dos socialistas não sabe bem como fazer o bolo crescer. Então ele vê uma possibilidade de ter algum tipo de diálogo para juntar essas duas partes e fazer o mundo ir além de ter 1% de bilionários e 99% de pobres. Eu acho que seria ótimo, primeiro, os socialistas que querem tanto dividir, começarem a dividir. Por exemplo, Maduro, Hugo Chávez, né, o próprio Fidel Castro e toda a turma que faz parte da inteligência costuma ser bilionária. Essa turma não divide os seus próprios valores. Se eles começassem a dividir, seria um bom exemplo. Eles poderiam começar a fazer doação da sua própria riqueza, já que eles acham ela tão ruim. E continuamos com o seu debate do povo. Peço licença aos debatedores, a gente vai fazer um pequeno intervalo. Aí tem gente aqui, daqui a pouquinho você responde, Rodrigo. Nosso ouvinte pergunta ao Rodrigo por que ele insiste tanto que o liberalismo de Margaret Thatcher funciona tão bem no Brasil, nos governos Temer e Bolsonaro, para gerar essa grande quantidade de desempregados. Rafael do Dias Macedo. Daqui a pouquinho a gente volta. A gente está falando hoje, né, no Dia do Trabalho, priorizando a reforma trabalhista. Como é o Dia do Trabalhador, naturalmente, né, essa discussão aí é bastante ampla. São 11 horas e 20 minutos. Voltamos daqui a pouco com o seu debate do povo. Debates do Povo. Oferecimento Recanto Verde Vida. Residencial para idosos. 3476-9702.
Temos aqui nos estúdios Plínio Bortolotti e Rodrigo Marinho. Vou dar aqui, antes que os nossos debatedores continuem o bom debate, a participação aqui de alguns ouvintes já contribuindo. Ó. Eu sou o Pablo, moro no Siqueira, e ele diz o seguinte: as novas tecnologias promoveram mais emprego? Atualmente, alguns ônibus do transporte não têm mais cobrador. Como é que fica a situação? Plínio, como é que está a divisão de riqueza na Venezuela? O que pergunta aqui o nosso ouvinte, cadê o nome dele? Carlos. O Carlos mandou uma foto aqui, a cara do Sérgio Moro. Eu posso falar, não tem problema não, mas pensei que você... Só terminando. Sim, desemprego. Não, ele fala assim, lá. como é que está a divisão de riqueza na Venezuela, uma vez você disse que o socialista é quem sabe dividir. Não vale retórica clássica de que deturparam Marx. Eu posso responder Pode, isso? deixa eu só dar mais uma sugestão, uma contribuição aqui, aí os dois falam, porque tem coisa para o Rodrigo também. Ó. Tem gente que quer sugerir uma pauta, excesso de feriados, uma excelente sugestão. Obrigado aqui pela sugestão. O Ferreira, também do Jardim das Oliveiras, diz assim: Rodrigo, você ganha sempre no debate. É covardia debater com o Plínio. Você quer ter o fã. Por sua vez, quem concorda com o Plínio vai dizer isso. Tem torcida do Plínio também. O Plínio diz que a dele não é organizada, não, mas ele tem muita torcida aqui. A minha E pode o ser Plínio está organizada. sempre aqui, né? Então tem essa vantagem. A minha pode ser Eu estou organizada. aqui só de vez em A quando. minha pode ser organizada, mas não sou eu que organizo. Olha só, eu acho que deve aumentar a carga horária do trabalhador para ganhar mais e aumentar o salário, pois se trabalha 8 horas, passa 8 horas dormir no domingo, 8 horas sem saber o que fazer. Esse é meu ponto de vista. A Bílio Elia do Edson Queiroz está aqui a provocação. Vamos continuar. Eu queria só responder que o Plínio deixou eu falar no outro bloco. Né? Então eu queria responder para isso rapidamente. Primeiro, eu defendo o capitalismo sim, com muito orgulho. Na realidade, é a maior máquina de riqueza e de transformação de riqueza da história da humanidade. Nunca antes na história da humanidade, parafraseando, né, um político que o Plínio gosta muito, certo? Que mudou tanto a realidade de um povo. Né? Tem países que apostaram nas ideias de liberdade, nas ideias capitalistas, Nova Zelândia, Austrália, Hong Kong, Singapura. Todos esses países Chile passaram por essa opção pelas ideias capitalistas, se tornaram países muito mais ricos que era o Brasil na época em que eu nasci. Certo? Dentro dessa construção, sim, sou um defensor porque isso melhora a condição de vida das pessoas. Sim, em geral, de forma geral, essas pessoas conseguem ter uma condição muito melhor em países que abraçam a ideia capitalista. Os mais pobres têm uma condição de vida muito melhor do que os pobres, por exemplo, de países socialistas. Na realidade, o socialismo ele tem igualdade na pobreza, né? A turma toda é pobre. Eu só não vou citar algum dito de um político que o Rodrigo admira muito, o Jair Bolsonaro, porque não tem nada que ele fala que se aproveite, né? Mas a gente pode, eu acho que a gente pode pular essa questão e para essa questão do desemprego e da reforma trabalhista. Mas quanto à Venezuela, a desigualdade lá era brutal antes do Chávez. Brutal, sempre foi. A elite da Venezuela é muito mais ignorante e brutal que a brasileira, que a referência deles é Miami. Então, quando o Chávez assume o poder, ele assume com um grande apoio popular lá, por causa dessa desigualdade. E fez essa porcaria que fez depois. Mas e quando se fala que o socialista sabe dividir, não é necessariamente o socialismo realmente existente, que esse eu sempre combati na minha vida toda. Né? Eu não sou defensor de Cuba, nunca fui defensor da União Soviética e nunca fui defensor do Chávez. Mas a gente precisa olhar para além desses estereótipos, além dessas obsessões. Qualquer coisa é Cuba, é Chávez, é não sei o que, pipipi. Cuba é uma ilhazinha desse tamanho ali nos Estados Unidos. Todo mundo mete o pau em Cuba porque é uma ditadura, mas ninguém mete o pau na China, que é uma ditadura mais violenta do que Cuba, talvez, ou igual. Ou não sei se pode comparar a boa ditadura. As pessoas gostam de agredir quem pode menos. Quero ver alguém agredir a China, o empresário brasileiro que depende da China, não fala que lá é ditadura e fala que Cuba é. Essa é a questão. Não é se você defende Chávez ou não, nessa obsessão de citar Chávez, citar Lula, citar Fidel Castro. Nós precisamos ir além disso. Quando eu falo sobre a questão de desinformação, que o Plínio usa, e mais uma vez ele usa, dizendo que eu admiro o Bolsonaro, né? Ele toda vida que eu tô aqui, não, toda vida que eu tô aqui, de forma geral, aí ele igual se incomoda. Você disse que eu admiro o Lula. Ele se incomoda quando eu trato isso. Então, de forma geral, isso é o tal da desinformação que eu tenho falado aqui. A desinformação é o partido de vocês voltar que está apoiando a reforma da Previdência e está pendurado no governo do Bolsonaro. Sugestão pra gente voltar fortemente para melhorar a condição das pessoas. Ou não pelo Bolsonaro. Olha o que é que o ouvinte fala aqui. Porque precisa pro Brasil. O presidente do Partido Novo veio aqui e disse que ia votar no Bolsonaro. Apoia ou não apoia? O partido do presidente. Aí isso não é verdade, Plínio. Não é o partido
partido do o quê? o João Amoedo sempre informou que não apoiaria. O Partido Novo. Isso é mentira. É mentira que o Partido Novo votou no Bolsonaro? É mentira, porque foi Mentira. claramente que o João Amoedo disse que não apoiaria claramente. Quer dizer então que o Partido Novo votou no Haddad? Não, ele só disse que não ia fazer o apoio. Ah, tá. Então, quem que tá mentindo? Eu que estou dizendo que o Partido Novo votou no Bolsonaro e orientou o voto no Bolsonaro? Não orientou. Mas mesmo que não tenha votou no... Peraí, você está falando que orientou, não então, orientou. votou no Haddad? Não, você está afirmando Não, peraí. a seguinte coisa. Peraí, dentro do seu afirma, eu vou usar suas palavras. Você está dizendo que o Partido Novo orientou o voto no Bolsonaro. Isso é mentira. É Ponto. mentira? É. Ah, orientou o voto então no Não, Haddad? não orientou ninguém. Ah, vocês votaram em branco? Não orientou ninguém. Votaram em quem? Você está afirmando uma coisa que o Eu é que partido sou mentiroso, né? institucionalmente fez Com a permissão dos nossos debatedores, sugiro que a Eu é gente que sou mentiroso. volte aqui para o nosso tá falando, Plínio. é verdade. Plínio, olha só. Ah, Olha o que é que o ouvinte tá dizendo aqui. Eu estou achando estressante esse debate hoje. Não estou percebendo muita objetividade na discussão dos temas propostos. É a opinião aqui da Wanda Mota. Aí tem esse petista Plínio. Aí tem gente assim, Plínio, é maravilhoso que seria eu sem você. E por aí vai. Mas tem um comentário aqui do ouvinte que eu acho que está apropriado. Ele diz assim, ó. Cadê o nome dele? Desculpa, eu perdi aqui, ó. Ele falou aqui exatamente sobre a reforma trabalhista. Ele estava falando aqui, me perdi, me desculpa aqui, perdi o nome do ouvinte, mas ele trouxe aqui a seguinte observação. A gente trabalha 8 horas, pode trabalhar 12 horas. De que forma isso melhorou? A flexibilização. Em tudo que aconteceu na reforma trabalhista até hoje, não houve resultado. Por que vocês acham Só para isso? ficar claro, não pode trabalhar 12 horas, não tem autorização legal. A reforma trabalhista não mudou em nada a Constituição, zero. Na verdade, não houve nenhuma perda de direito com a reforma trabalhista. O que ela mudou fortemente foi a imposição da contribuição sindical obrigatória, que passou a ser optativa. Ou seja, se você gosta dos sindicatos, você passa a pagar os sindicatos e você não é mais obrigatório em você contribuir com os sindicatos, ainda que você não queira, ainda que você deteste o sindicato. Ou seja, é uma opção voluntária. Se você, Luiz Viana, gosta do sindicato de jornalistas, você vai lá voluntariamente paga. A outra coisa que mudou fortemente na reforma trabalhista foi a necessidade agora de acabar com a presunção de pobreza no caso das ações judiciais, o que diminuiu fortemente o número de demandas judiciais para lá. O que aumentou na reforma da trabalhista, que é engraçado esse paradoxo, diminui a contribuição obrigatória, acaba com ela, a condição sindical, mas ele traz os sindicatos para as negociações, fortemente para negociações. O número de possibilidades que o sindicato tem para negociar em nome dos seus filiados é muito maior. Na prática, ela aumenta o poder dos sindicatos, mas faz com que as pessoas que gostam dos sindicatos passem a pagar voluntariamente. E porque a reforma não trouxe o resultado esperado. A Não, promessa era aumentar empregos. Só o primeiro ponto. Nós temos aí a decorrência disso, aí tem que perguntar para a turma que apoia a esquerda, de forma geral. Nós tivemos aí 13 anos de governo do PT e a decorrência disso é estrutural. Não tem como mudar isso em 3, 4 meses, não. É impossível mudar isso tão rapidamente. Basicamente, o presidente e o vice-presidente eram do mesmo partido e seguiram basicamente mudando, mantendo várias das políticas econômicas que começaram a ser corrigidas no governo Temer e agora seguem a correção em cima delas. E a decorrência disso é o desemprego. Ou seja, não tem como uma coisa mudar do dia para a noite. Não funciona dessa forma. Exige uma série de mudanças. Ontem, na minha visão, começaram a mudar. Ontem começaram a tomar 2 medidas nessa semana, 2 medidas muito positivas para o Brasil. Foi criada a empresa simples de crédito, ou seja, pequenos negócios poderão fazer empréstimos, poderão fazer negociações com as pessoas. Considera a melhor medida já tomada pelo governo Bolsonaro até hoje. Eu acho que tem duas. Essa é a primeira, muito boa, mas eu prefiro a segunda. Eu acho que essa é a segunda melhor, a da questão da sociedade simples de crédito. A primeira, a melhor, é a ideia da possibilidade que a gente tem agora de você poder, por exemplo, abrir uma empresa de baixo risco, como é o caso de um jornal, sem alvará de funcionamento. Ou seja, não precisa ter autorização para isso, que foi a lei de liberdade econômica apresentada ontem. Isso foi um grande avanço. Isso vai permitir que pequenos empreendedores possam entrar no mercado, indo de encontro ao que tem sido feito aqui em Fortaleza com relação aos empreendedores na parte que trata sobre o alvará de funcionamento. Não, deixa eu só falar uma coisa. O PT saiu do governo faz quase 4 anos, né? 2016. 2017, 2018, 3 anos. 3 anos o PT deixou o governo. Não, deixou o vice lá. A reforma trabalhista, ela prometeu, isso é qualquer ouvinte, né, que pode pegar e buscar, reforma trabalhista criará 2 milhões de empregos. Isso era a promessa do governo 3 anos atrás. E de quem apoiou a reforma trabalhista, como o pessoal do Partido Novo, por exemplo. Apoiou. Só que isso é verdade. Não criou. Não criou. Cadê os 2 milhões de empregos que ia criar em 2 anos? Então, o Lula não tem culpa, Dilma não tem culpa, Fernando Henrique Cardoso não tem culpa e Collor não tem culpa dessa promessa que foi feita por aqueles que apoiaram a reforma. Não criou, reduziu o número de empregos.
Eu posso pegar aqui a última publicação do IBGE desse primeiro trimestre do ano. O desemprego subiu para 12,7%. Tá certo? São 13 milhões e 400 mil trabalhadores desempregados. Mas o drama é pior. A chamada subutilização da força de trabalho está em 23,8%, que representa 28 milhões de trabalhadores desempregados. São os informais? Não, eu estou perguntando, são os informais? Eu posso Não, contribuir. eu vou explicar o que é essa subutilização. Tem que fazer intervalo? Não, eu posso contribuir se você quiser. Não, eu Por favor, vou dar Plínio. esses dados É bom aqui, explicar para o ouvinte depois, saber o que é o subutilizado. Eu vou dizer né? o que é o subutilizado. Eu vou dizer. Então, são 28 milhões de trabalhadores. Se você pegar a população do Ceará inteiro, multiplicar por 3. 3 vezes 9, 27. Deve ter uns 9 milhões a população do Ceará. E o que é a subutilização? O desemprego que ele chama aberto, que é a pessoa batendo na porta ali procurando emprego, são 13 milhões de trabalhadores, mais de um Ceará. E aí eles se somam. Se você pegar a subutilização, que é 23 milhões, são 28 milhões de trabalhadores, resume, soma a desocupação aberta, esses 13 milhões, Os desempregados, a subocupação, que é a pessoa que faz um bico, trabalha menos de 40 trabalha horas menos de por 40 semana. horas, o cara faz um bico para sobreviver, e a taxa, tecnicamente, que ele chama taxa da força de trabalho potencial, que é o desalento, a pessoa que procurou e não acha mais emprego, que dá mais ou menos 4,3%, uns 4 milhões de trabalhadores. Então, você somando tudo isso, são 28 milhões de trabalhadores brasileiros vivendo na pendura, vivendo às vezes com menos de um salário mínimo. E a promessa não foi do governo de PT, foi do governo Temer, junto com aqueles que apoiaram a reforma trabalhista. Cadê os 2 milhões de empregos que ia criar em 2 anos? É o mesmo papo furado da reforma da Previdência, que vai criar 8 milhões de empregos em 4 anos. Querem fazer a reforma trabalhista? É fácil, mas não mintam. Querem fazer a reforma da Previdência? É fácil, mas não mintam dizendo que isso vai criar emprego. Isso sim é uma falácia. Entendi. O PT passou 14 anos no poder. 8 anos de Lula, 6 anos de Dilma. Você está obcecado pelo PT, você isso é um problema. Peraí. Todo momento você me... Peraí. Todo momento você reclama que eu lhe interrompo, toda vez que você me interrompe, não fica claro isso? Então, só para ficar claro, que a interrupção... psicanalista resolver esse problema. É engraçado que o Plínio chama de autoritário que o interrompe. Quem já viu qualquer debate do povo sabe o quanto o Plínio interrompe o interlocutor. Então, assim, como eu vejo vários, isso é só mais um que o Plínio está fazendo, só para deixar claro, para não vir com choro do outro lado quando for interrompido. Então, vamos na sequência aqui. São 8 anos de PT e 6 anos de governo Dilma. Eles criaram um negócio chamado Nova Matriz Econômica como Estado sendo indutor de desenvolvimento, baixando os juros na marra, né, de bancos, que deu errado, completamente errado. O juro baixou para 7,5%, depois subiu para quase 40%, 35% a Selic aumentada. Vocês desarticularam totalmente a economia, totalmente, destruíram a base econômica. Na realidade, o que acontece hoje desse desemprego, que no final do governo Dilma, meu caro Plínio, que você está esquecendo, eram 13 milhões de desempregados, era exatamente o número que a Dilma deixou, não aumentou, apesar de nós estarmos saindo da pior crise da história do país. Não foi a pior crise desse momento, dessa década, não. Na realidade, se você pegar os 14 anos de governo Dilma e comparar com a década de Dilma e Lula, e pegar a década perdida, que é a década de 80, nós crescemos menos nesse período do que durante o governo Lula e Dilma. Ou seja, todo reflexo das considerações apresentadas antes, tudo aquilo que foi feito nos 14 anos, óbvio que tem consequência agora. Né? Propostas e ideias têm consequências. Nós estamos saindo da maior crise da história do Brasil. E o momento que se apresenta agora da reforma trabalhista, que na minha visão foi muito tímida, ela deveria ter ido muito além. Porque outro número que você não está contando, nós temos 40 milhões de pessoas hoje que estão fora do mercado formal de trabalho. Estão trabalhando, mas estão fora do mercado formal de trabalho. Eles estão completamente excluídos desse mercado formal. Esse pessoal está na informalidade. 40 milhões de pessoas, porque hoje, eu não sei se o Plínio já contratou alguém, para você contratar um funcionário, você sempre paga o dobro. Esse é o custo do empregado hoje. Se ele recebe, para quem não sabe, se você os ouvintes que estão descobrindo isso agora, se você paga R$1.000 por uma pessoa, de R$998 de salário mínimo, na realidade o empregador paga 2 mil. Se você recebe um salário, o empregador paga 2. Se você recebe 2 salários, o empregador paga 4. Se você recebe 4 salários, o empregador paga 8. Esse é o custo de empregar as pessoas no Brasil, que é um custo absurdamente caro e que não resolve o problema do trabalhador, gerando essa informalidade terrível que o Brasil tem hoje. Além disso, além do custo, exige a extrema burocracia necessária para você conseguir contratar alguém no Brasil. Contratar alguém no Brasil exige você ter um departamento de recursos humanos, exige você participar do E-Social,
federal, existe você participar de uma série de burocracias que são dificílimas e caríssimas para que pessoas e empresas que têm poucos recursos consigam fazer isso. O problema central do Brasil está nessa extrema burocracia que nós temos hoje, e isso precisa ser mudado, e começou a ser mudado com a reforma trabalhista, que terá os efeitos claramente do que vai acontecer quando essa crise acabar. Os efeitos talvez venham a longo prazo, né? Quando todos estaremos mortos, quem sabe. Agora, a promessa do governo foi criar 2 milhões de empregos. Foi criar 2 milhões de empregos Essa em era 2 a promessa. anos. Isso está Gerar escrito mais lá. empregos. E outra coisa que o Rodrigo diz, não é necessariamente Flexibilizar o custo, as regras, tornar mais e barato ainda para teve criar a mais terceirização, empregos, que também tem que criar emprego, tem a liberação o preço da mala que quer fazer cair preço de passagem. É tudo conversa fiada. Mas E lá, vamos fazer um intervalo. pequeno intervalo. O debate tá bom. Fique ligado, acompanhe aqui o seu debate do povo. São 11h40. A gente faz um pequeno intervalo e volta daqui a pouquinho. Povo, com Plínio Bortolotti e Rodrigo Marinho. A gente hoje, como é dia 1º de maio, está falando aqui sobre a reforma trabalhista e os seus impactos. Antes de passar a palavra, eu queria aqui pedir licença aos nossos participantes para a gente ler aqui a participação dos ouvintes. O José Vianês, é isso? Ele diz assim: nós cearenses não temos culpa desse desmando do Bozo. Radisson diz assim: reforma trabalhista deu errado e a culpa é do PT. Meu Deus, eles querem colocar sempre a culpa no PT.
J. House diz que petista não pode reclamar da reforma trabalhista, porque também votou no Temer. Cacau Silva diz, imagina só o Haddad presidente, o Lula livre e a petezada comemorando. Charles Costa, que Cacau tem nada a ver com o nosso debate, rapaz. Ele falando assim, imagina se o Haddad fosse presidente, né? Mas a reforma não ia gerar milhões de empregos, pergunta o Charles Costa, e diz que agora o problema é só a Previdência. Já o Walter Moraes diz assim, viva o governo Bozo. Aí outro diz assim, os debatedores são bons e conseguem ser melhores quando não se atacam mutuamente. Mas ele acha que o Rodrigo, né, o Ismênio, só tem um problema. Ele nega tudo que foi de bom feito no governo Lula e no governo Dilma. Não, peraí, isso ele é uma diz coisa que importante. Está faltando coerência e sensatez da sua parte. Sempre elogio Desempregado... o primeiro governo Lula. Sempre elogio, acho que o primeiro governo Lula manteve várias políticas econômicas do governo anterior e permitiu, inclusive, que ele tivesse recursos para fazer base social. Rodrigo, João Xavier diz que o Bolsonaro apoiou a reforma trabalhista, que votou a favor, né? E a Islândia também disse assim, não dá para fazer milagre em 4 meses de governo, porém a expectativa é que possamos fazer mudanças no combate à corrupção. Já o Marcos Souza disse que é interessante a reforma da Previdência, todo mundo está falando, porque se não for aprovada vai aprofundar a nossa dívida. Aí temos aqui dizendo, o Radisson disse que o Plínio está dando aula para o Partido Novo. Mas outro ouvinte aqui, ó, cada dia o trabalhador fica pior. Onde é que um país que só sabe tirar de nós trabalhadores vai chegar? É o Vandel da Cida. Eufrásio Batista diz que o Rodrigo tem que deixar de falar bobagem. O Arnaldo Bezerra diz que o Plínio é um desserviço. Mas o Marcos Souza diz que é fã do Plínio e por aí vai. Tem gente a favor, tem gente contra. É um bom debate, né? O Plínio está dizendo que não organiza a torcida, mas está bem organizado hoje. Não, mas eu não organizo. Eu não fico ligando para as pessoas escreverem para cá. E quem fica, Plínio? Você tem debatedor seu que faz isso? Será que está insinuando que o Rodrigo está organizando insinuando, aqui? Né? Ele insinua sempre, né? Ele nunca deixa de fazer insinuações para isso. Mas você também faz insinuações bem provocantes para o Plínio. É bom provocar. É fácil provocar o Plínio? É bom ou não? É bom, é divertido. Eu confesso que eu adoro participar do programa, Luiz. Eu me divirto muito. Você cai em provocação fácil? Eu só digo que eu não perco o sono. Mas o debate é muito bom. O fato é o seguinte, temos um país que tem 40 milhões de pessoas na informalidade, mal utilizadas, 28 subutilizadas, 13 milhões desempregados procurando emprego. Diante da nossa realidade, da nossa economia para o futuro do país, é muito grave. No 1º de maio, a gente encarar essa realidade. Mas deixa eu dizer uma coisa sobre essa questão que o Rodrigo falou do custo do trabalho, né? Eu acho que não tem problema se rediscutir numa reforma tributária ampla, reduzir esse custo que recai sobre a folha de pagamento. Não vejo problema disso. Paulo Guedes sugeriu isso, inclusive. Dependendo de como é feito. Agora, uma coisa é clara e cristalina. Não é o peso da folha necessariamente que impede a contratação. Quando você reduz o custo da folha, se a economia estiver parada, e mesmo que estiver funcionando, o empresário ele não vai contratar só porque o trabalhador, teoricamente, é mais barato, entre aspas. Ele contrata se ele precisa produzir mais. Tanto é que durante o governo Lula teve uma época de pleno emprego com todas essas benesses, chamadas benefícios trabalhistas, que existe. Então não existe uma relação direta entre direitos trabalhistas e desemprego. Essa relação não existe. Quando a economia cresce, aumenta o número de empregados. Agora, eu volto a dizer, não sou contra rediscutir a questão de impostos no Brasil. Em país... que é cobrada de forma muito injusta e pode ser que tenha uma carga excessiva na folha. Você acha que penaliza o empregador esse número de... Você ganha R$1.000 e tem que pagar 2.000, como o Rodrigo falou? E às vezes até o trabalhador, não é? Não, penaliza bem mais o trabalhador. Mas o que eu digo é o seguinte, porque para o empregador é diferente. Pode-se rediscutir isso dentro de uma reforma tributária? Pode. O que não pode é que chamar agora o que chama de desoneração da folha de pagamento, que obviamente na situação que está, o empresário só vai colocar o dinheiro no bolso e não vai criar emprego, isso é óbvio. É a mesma coisa que aconteceu no governo Dilma, quando ela fez a chamada desoneração de impostos para alguns segmentos. Só para comentar um ponto. Para reduzir impostos. O que aconteceu? O cara contratou mais gente? Não. Ele botou a diferença no bolso. Então, essas políticas assim, parciais, que pegam um segmento, não funcionam. Qualquer política para agradar amigo do rei, Plínio, eu sou contra. Né? O Partido Novo, inclusive, é contra. Qualquer política para agradar. Inclusive, alguns questionam até o Novo, eles assim, mas vocês são contra impostos, aumento de impostos, e estão incomodados que estejam isenção para determinada empresa, para determinada situação.
Qualquer coisa que eu dou isenção para determinado setor ou a desoneração para determinado setor, eu desarticulo toda a economia, eu perco toda a lógica econômica disso, porque eu acabo dando benefício para um amigo do rei em detrimento dos outros. Na realidade, essa perspectiva volta, né, perspectiva mercantilista, né, o Brasil ainda é um grande mercantilismo moderno, que é a ideia de eu ajudar aqueles que são próximos a mim, ajudar aqueles que são os amigos do rei. Né? O nome que foi dado a isso na época do governo Dilma foi chamado de campeões nacionais. Ou seja, a JBS, as empresas X do Eike Batista, né? A Oi, todas as empresas que o PT colocou à mão e acabaram sendo destruídas num curto prazo, ou então tá a mão das pernas hoje num curto prazo. Dentro dessa perspectiva da folha de desonerar, de você pagar o custo do empregado, o Plínio falou que não é relação. Em países que têm menos legislações trabalhistas, você tem um nível de empregabilidade muito maior. Em países que não têm salário mínimo, você tem um nível de empregabilidade muito maior. Porque na prática, hoje, se o salário mínimo é tão bom, tão fantástico, por que ele não é 5 mil? Por que ele não é 10 mil reais? Por que esses valores não são mais altos? Porque isso vai gerar ainda mais desemprego, em especial no campo, como acontece aqui no Nordeste. É muito caro contratar em lugares pobres. Infelizmente, nossa região, o nosso estado, ainda é o estado pobre. Hoje, a média per capita do estado, como é o Ceará, o Maranhão, né, o Ceará, o Maranhão e o Piauí, que são as 3 piores rendas per capita do Brasil, precisa mudar essa realidade para permitir que as pessoas consigam ter acesso ao trabalho. Imagine alguém que é o primeiro emprego, nunca trabalhou, Luiz, dentro de um jornal ou dentro de uma determinada empresa. Essa pessoa está sendo treinada. Na minha visão, se eu tivesse uma forma de pagar menos para que essa pessoa acessasse no mercado de trabalho, você poderia fazer com que mais gente entrasse no mercado de trabalho, valorizando a perspectiva do primeiro emprego. Isso acontece em vários lugares do mundo, que apesar de ter o salário mínimo, quando você coloca essa pessoa para entrar com um valor abaixo, você acaba estimulando a saída, em vez de como é hoje. Hoje, para você trazer o primeiro emprego ou o menor aprendiz, você tem uma cota. No Brasil, as pessoas, em vez de terem instituições, tentam resolver os problemas com cota. Não resolvem o problema e acabam gerando outros problemas. Aqui no Brasil, por exemplo, né, sem querer entrar em outro tema, mas só destacando, o problema sério do acesso à universidade está muito mais na educação básica, que a gente gasta muito pouco com ela e gasta muito com a educação superior. Ou seja, nós não temos uma base pequena de pessoas estudando bem e uma base pequena, mas que custa muito, com pessoas que estão estudando ensino superior. Ou seja, não funciona o problema. O problema estava em resolver a educação e não em resolver cota aqui em cima. A mesma lógica do primeiro emprego. Se eu tivesse instituições que permitissem isso, seria melhor para o primeiro emprego. Debatedores, eu só queria acrescentar que país que paga salário mínimo menor tem menos desemprego e país que não paga nada tem emprego total. Se não paga nada para o trabalhador, não tem desemprego. Tem uma observação aqui que está bastante comum, que eu queria resumir na fala no intervalo aqui. A gente recebeu a ligação do Cândido Albuquerque, querendo contribuir aqui com o nosso debate. Um abraço para ele. E aí ele resume aqui que muitos ouvintes estão falando isso. Se não fosse a reforma trabalhista, a gente teria mais desempregados. Eu queria comentar isso. Que você acha, aliás, essa foi a desculpa durante muito tempo do governador Cid Gomes para o aumento da violência no Ceará. Isso é uma desculpa. O que quem apoiou a reforma precisa responder, sem obsessão pelo Lula, que isso acho que é um caso psicanalítico para obsessão pelo PT, é dizer o seguinte: onde estão os 2 milhões de empregos que as pessoas que defenderam a reforma enganaram os trabalhadores dizendo que iam ser criados? Essa é a resposta. Isso é uma desculpa. Não é? Onde estão vocês que apoiaram a reforma trabalhista os 2 milhões de empregos que iam ser criados em 2 anos? É só responder isso, é simples. O problema é que não tem resposta. A resposta é buscar a culpa enfim, no princípio do mundo, né? O Plínio esquece que a gente está saindo da maior crise da história do país. Ele esquece. A pergunta completamente esquecido, né? Porque na realidade o nível de produtividade, de crescimento econômico é engraçado, porque a fala do Plínio anterior foi falando que quando há crescimento econômico você tende ao pleno emprego. Ora, se eu tenho uma recessão, uma depressão, que na realidade são 2 anos seguidos de recessão no Brasil, é claro que eu vou ter menos emprego. Por razões óbvias, inclusive no argumento que você usou. Porque você disse que o crescimento aumentava, porque havia uma situação de melhora na economia e aumentava o emprego. Se eu tenho uma piora na economia, meu cara, é óbvio que vai diminuir o emprego com o argumento que você utilizou aqui nesse debate. A pergunta é a seguinte: onde estão os 2 milhões de empregos que quem defendeu a reforma prometeu que haveria em 2 anos? Onde estão? Se não tiver resposta para essa pergunta, o resto é retórica.
Não, mas vazia. ou seja, no seu argumento vale para um lado e não vale para o outro, eu entendi. Tá? Só para ficar claro, então, Claríssimo. o Plínio defende que quando aumenta a economia, aumenta o emprego. Quando diminui a economia, não diminui o emprego. Esse é o argumento que o Plínio usa, é uma contradição em termos, certo? Porque pela lógica inversa, um vale para um lado, mas não vale para o outro. Ou seja, quando ele não gosta, não vale. Quando ele gosta, vale. Se ele gosta do governo, está valendo o argumento. Se ele não gosta do governo, o argumento não está valendo. É esse o argumento que você está trazendo aqui. Rodrigo, onde estão os 2 milhões de empregos que vocês prometeram que a reforma trabalhista ia trazer? Onde estão? Não, é o que eu tô... Você não tem resposta para isso, aí você pode dizer o que você quiser. Não, eu estou usando o seu argumento. Não, o use. mais interessante Pode desse usar debate o meu, pode usar é de que eu não outro, tô pode usar de usando- quem você quiser. É que eu não estou trazendo um argumento novo, eu estou trazendo um argumento que você trouxe no debate. Foi Onde? você que apresentou esse argumento no debate falando do pleno emprego no governo Lula, porque a economia estava em franca expansão, inclusive com um benefício mundial absurdo, no momento que as commodities brasileiras estavam crescendo absurdamente. Assim, o Lula pegou uma sorte imensa, conseguiu manter a política econômica no governo 1. Você já me viu elogiando o Lula 1 mais de uma vez aqui nesse debate, né, em que ele mantém a política econômica, traz Henrique Meirelles, que era alguém do PSDB para participar dessa eleição, e você usa um argumento dizendo, se melhora a economia, melhora o emprego. Piora a economia, não piora o emprego? É óbvio que a situação poderia ser muito melhor se o PT, aí você fica com esse argumento mais uma vez triste, como se esquecesse o passado, né? É muito bom essa turma da esquerda, que é o fim da história. Todo tempo a história acaba, né? O socialismo é deturpado, vamos esquecer o PT, você tem um problema psiquiátrico, é um argumento retórico de ir no ad hominem para tentar deslegitimar um argumento muito claro. Quem causou a crise foi o governo que se apoiava. Se apoiou durante anos. Quem causou a crise foi esse governo. Né? Então você, inclusive o pessoal que você tanto gosta, estava do lado do governo. Então nesse argumento central dessa decorrência, você vai ter um problema sério causado por quem passou 14 anos no poder. E quem tem o vice, por sinal, o vice era o Michel Temer, que estava no poder junto ao Onde Lula, estão ao Dilma duas vezes. os 2 milhões de empregos que vocês prometeram que a reforma trabalhista ia criar? Você não tem resposta para isso. A outra questão, quem falou em fim de história não foi a esquerda, não. Nunca Foi, na história desse país. foi o Fukuyama, Isso. que é um cara de direita, que ele falou que quando teve a derrocada da União Soviética, estava liquidada a fatura. Não ia mais ter problema, ia haver um crescimento, Democracia o liberalismo liberal. venceu e tal. Então não foi a esquerda que disse que haveria o fim da história, e sim o Francis Fukuyama, um sociólogo americano. Antes disso, Marx quem dizia- quiser ler o livro dele, o nome é exatamente esse, Fim o da fim história. da história. Mas assim, é estranho porque o Plínio está esquecendo quem fundou a história da ideia de fim da história. Na realidade, um autor que você gosta, você já citou aqui nesse debate, Karl Marx, no livro dele fala claramente que o fim da história é o comunismo. Na verdade, toda a base do fim da história, ela começa em autores como Marx fala no Capital. Claramente. Ele fala que a decorrência é chegar ao socialismo e ir ao comunismo. Na decorrência disso. Ele fala isso no Capital. Claramente fala isso na perspectiva de fim da história, inclusive. Que a história vai para esse fim. Eu não Na vou entrar, Fukuyama eu não vou pega entrar esse- nesse debate acadêmico, mas Marx nunca teorizou como seria, não tem uma linha dele teorizando como seria a sociedade comunista. Não, Uma mas- linha. Mas ele teorizou Ok. que ela chegaria lá. Ok. Ou não, Curi- isso é mentira? Ele Por falar em teorizou que ele Marx, chegaria lá? por falar em Quem Marx, falava mentira é você. nossos eu não. o- Ele teorizou que ele chegaria lá? Rodrigo, ouvinte nosso dizendo assim, vocês falam tanto de Marx, principalmente o Plínio, e Marx nunca trabalhou. Eu não. Ele está dizendo Quem aqui, fala- como é que pode quem falar fica no dia do falando é o trabalho que Rodrigo. Marx nunca trabalhou? Vamos corrigir isso aqui. Marx trabalhou, meu. Marx, na verdade, Deu trabalhou um dos como maiores escritor. economistas da história da humanidade. Vamos parar aqui. O trabalho do Marx é fenomenal. Eu acho que ele tem um trabalho como história do pensamento econômico muito importante, sem dúvida nenhuma, baseado em grande parte em Adam Smith. Né? Inclusive, ele é um dos os dois autores citados no livro do Marx, 2 notas de rodapé. É uma para o Engels e outra para Engels, que inclusive distorce vários números nos livros azuis ingleses, e o outro citado é Adam Smith. São as 2 notas de rodapé dele. Mas Marx, para quem estudou economia, sabe que a escola neoclássica refutou ele em 1871, 73, 74, com Jevons, Warhol e Karl Menger, que deu origem à escola austríaca de economia e fundou a economia moderna. O que seria dessa economia moderna sem as bases, né? Sem, Discordo. né? Tem um papel importantíssimo em termos históricos. Não quero falar nada sobre isso, não. Agora, essa forma, obviamente, essa forma de comunismo, como ela foi implementada, deu tudo errado, isso é óbvio. Sempre. É óbvio. E fica querendo impingir que eu defendo. Nunca defendi isso e deu errado. Né? E hoje a própria esquerda mais moderna reconhece isso. E reconhece, inclusive, hoje, na verdade, o que o chamado de comunista virou uma caricatura.
O que é exatamente virou, isso, né, virou Plínio? uma No final das caricatura contas, reintroduzida por esses malucos aí do fica um governo xingamento Bolsonaro. sem vazio, você fala né? qualquer coisa, você é comunista, porque o comunismo, porque a esquerda, porque você... A direita, 10 anos atrás, dizendo que não existia mais essa divisão direita-esquerda, depois ressuscitaram, agora vale. Então, você limitar a discussão quando alguém defende uma proposta, falar porque você é comunista, porque você liquida, né? Isso é uma discussão. Pô, falar nisso, tá acabando o nosso tempo, Rodrigo. Eu queria agradecer muito, desejando feliz dia do trabalho para você, Obrigado. Rodrigo. Feliz dia do trabalhador para você, Vamos lá. Plínio. Para nós todos que estamos Né? aqui trabalhando Do hoje. trabalhador pro Plínio, do trabalho pro Rodrigo. O pessoal brinca que o trabalhador não trabalha dia de feriado, nós estamos aqui, né? Nós estamos mostrando aqui, ó. E você, pessoal, pode participar aqui escolhendo o tema do debate de sexta-feira. Você não quer só o nós, quê? como o Kiko e a... Cota obrigatória na produção de cinema nacional ou fim do exame da ordem da OAB para novos advogados. Esses são os dois temas. E aí, com isso, eu termino o debate agradecendo a presença do Rodrigo, muito obrigado, do Plínio Bortolotti, muito gentil, e também da equipe, né, que fez o programa conosco, com trabalhos técnicos Kiko Gomes, produção Germana Pinheiro, assistente de estúdio Rose Serafim, editor-chefe Ítalo Coriolano, diretor responsável Eric Guimarães. Direção-geral de jornalismo Arlen Medina Neri. Hoje, com Luiz Viana. Agora tem repórter CBN, logo depois você fica com CBN Brasil. Bom feriado, amanhã às 9 horas eu tô de volta com o seu povo no rádio. São 12 horas em Fortaleza, até lá. Debates do Povo. Rádio O Povo CBN, ZYH 625, AM 1010 kHz, ZYC